Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, há 9 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre novas tecnologias, enfim, tecnologias dedicadas a mensurar, qualificar ativos ambientais, inclusive na agricultura, na pecuária, como que essa jornada pode endereçar aí justamente avanços em termos, por exemplo, de agricultura regenerativa e como que isso pode, de alguma maneira, também sair do universo de custos e cair na parte de receita para o produtor rural. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aqui o executivo da Landprint, o Felipe Caltabiano. Felipe, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Valeu, Ronaldo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bem, eu sempre gosto de abrir boa conversa aqui no Agropapo do entrevistado contando rapidamente aí um perfil de quem que ele é e também um institucional aí da Landprint. Perfeito. Vamos lá. Então, primeiro, eu sou Felipe Caltabiano, sou de Brasília e sou engenheiro agrônomo de formação, especialidade em solo e nutrição de plantas. Trabalhei a maior parte da minha vida profissional como consultor para pequenos e médios produtores, principalmente voltados para o trabalho com sistemas agroflorestais. A agricultura regenerativa em geral, mas meu foco sempre foi bem a parte de agrofloresta. E a Landprint, ela foi uma iniciativa que iniciou há uns 2 anos atrás. Eu fiz com o meu sócio Daniel. A gente trabalhou junto na parte de consultoria em alguns projetos. Ele tinha uma outra empresa e digamos que as nossas empresas eram parceiras em alguns projetos de assistência técnica para pequenos produtores no semiárido. E a Landprint surgiu da nossa percepção da importância da gente ter ferramentas de mensuração que permitam realmente analisar objetivamente a evolução da agricultura regenerativa em propriedades e poder verdadeiramente qualificar e colocar em números o quanto que as propriedades estão ou não evoluindo. Uhum. Então, esse é o trabalho da Landprint hoje. A gente criou uma plataforma que tem dentro uma série de indicadores que a gente considera relevantes para que qualquer pessoa consiga analisar se determinada propriedade ou determinada cadeia produtiva ou até determinado talhão dentro de uma propriedade, quão avançado ele está em termos de adoção de práticas regenerativas, em termos de qualidade ambiental, em termos de resiliência produtiva. Então, Legal. é basicamente esse o trabalho que a Landprint faz. Bacana. Agora, dá uma, vamos dizer assim, abre aspas, uma decodificada nessa jornada aí, Felipe. Conta para nós como é que seria, de fato, uma análise, por exemplo, de uma fazenda. Como é que seria feito realmente esse processo aí de avaliação, de mensuração, Maravilha. como você falou? Perfeito. Então, vamos considerar que a gente vai fazer uma análise completa, tá? Utilizando todos os indicadores que a gente tem disponíveis hoje, que são 33. Uhum. Então, a análise, em primeiro momento, a gente precisa do polígono da propriedade, certo? Então, polígono em shapefile e KML, que a gente vai subir para a plataforma. E, se a gente quiser fazer uma análise individual por talhões, a gente precisa novamente ter os polígonos de cada talhão individual dentro da propriedade. Uma vez que é feito o upload desses arquivos na plataforma, a plataforma vai rodar uma série de automações referentes a alguns indicadores que são todos processados por imagem de satélite. Tá? Então, tem indicadores relacionados à cobertura de solo, tem indicadores relacionados à presença de vegetação na propriedade que são automáticos. A plataforma roda assim que tem o polígono imputado na plataforma. E depois a gente tem uma série de indicadores que eu preciso de dados que a gente chama de dados manuais, tá? São dados locais. Pode ser uma análise de solo, química, pode ser uma análise metagenômica de solo, podem ser registros dos produtores. Então, depois que os polígonos já estão lá e as partes automatizadas já estão rodando, a gente responde uma série de formulários
com esses dados locais, e todos esses dados, depois que se respondem todos os formulários, eles vão ser utilizados em fórmulas que a gente utiliza para pontuar aquele talhão, aquela propriedade, em cada um dos 33 indicadores. Então, cada talhão ele recebe um score de 0 a 100, indicando quão avançado ele está. Sendo que esse score ele é calibrado para cada contexto específico. Tá? Então, os valores absolutos, esse é um ponto importante de diferencial, então acho bom explicar ele bem. Os valores absolutos que representam a pontuação de 100 em uma determinada propriedade, eles podem ser diferentes dos valores que representam 100 em uma outra propriedade, em um outro contexto. Tá? Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender isso de forma bem clara. Um dos nossos indicadores relacionados a carbono é o estoque de carbono no solo. E o solo, a gente pode considerar que o solo é igual um recipiente, tá? Um recipientezinho, e essa é a capacidade de estocar carbono do solo. Tem solo que vai ter um recipientezinho de 150 ml, tem solo que vai ter um recipiente de 1 litro. Então, se eu pego um solo que tem um recipiente de 150 ml, ele vai estar lá 150 ml de carbono. Pode ser, sei lá, 2%, 3% de matéria orgânica no solo, por exemplo. Se esse é o máximo que ele consegue estocar, ele vai receber a pontuação de 100. O outro solo, que às vezes tem um recipiente que consegue estocar 1 litro, ele pode ter os mesmos 150 ml, mas ele não vai receber um score de 100. Então, assim, absolutamente, as propriedades estão estocando a mesma quantidade de carbono, mas a performance delas é diferente, porque uma atingiu o seu potencial máximo, a outra não, a outra tem mais potencial. Então, todos os nossos indicadores são balizados para comparar o que a propriedade tem hoje ao potencial que ela pode alcançar. E aí, no final do dia, vamos dizer assim, o que é gerado a partir disso? Abre aspas, uma espécie de uma certificação, o que de fato, enfim, ter esses dados, essa informação, que faça essa análise, o que isso traz de fato em termos de retorno para a propriedade rural, vamos pensar assim. Perfeito. Isso daí vai de caso a caso, tem uma diversidade de finalidades para essa utilização. Em geral, os nossos projetos, eles são sempre tem alguns agentes envolvidos, tá? Então tem os produtores, logicamente, tem a gente fazendo as mensurações, e normalmente vai ter uma instituição financeira ou um comprador de matéria-prima. Certo? Então, por exemplo, posso ter um comprador de matéria-prima que quer fazer uma análise para entender a sustentabilidade da cadeia dele. Posso ter um comprador de matéria-prima que quer fazer uma análise para verificar o impacto de um projeto de agricultura regenerativa que ele fez. Eu posso ter um comprador de matéria-prima que quer unificar os produtores que têm a melhor performance ambiental, a melhor performance regenerativa, que quer pagar um prêmio. Eu posso ter um investidor atrelado a uma instituição financeira que quer investir em propriedades que têm um padrão mínimo de sustentabilidade compatível com o que ele acredita. Então, a plataforma Landprint ela pode ser utilizada para trazer esses dados e fazer essa conexão entre diversos agentes da cadeia. A plataforma e os dados, a plataforma é estruturada para que todos os agentes possam acessar esses dados, logicamente dentro de um projeto. Isso vai ser acordado, né? O produtor vai fornecer os dados, o comprador de matéria-prima vai ter acesso aos dados, de repente a instituição financeira vai ter acesso aos dados, mas aí o benefício direto pode variar dessas formas que eu falei. Pode funcionar também para questões aí de crédito, de seguro rural também, né? Com certeza. Legal. E tem algum projeto já concreto? Obviamente tu não precisa dizer os nomes, marcas e tudo mais, mas algo que mostre, olha, aqui foi feita uma análise, isso resultou de repente num sobrepreço para esse produto que é oriundo de uma fazenda de agricultura regenerativa, algo nesse sentido? Perfeito.
Sobre preço, a gente não fez nenhum projeto ainda que chegou a esse resultado. A gente está mais estudando ou interagindo com instituições financeiras para oferecer desconto em crédito, tá, nos juros de crédito. Nesse sentido, não tem nada concreto por enquanto. Tem coisas que estão meio que no forno, com algumas instituições financeiras, com securitizadoras, estava buscando aqui a palavra. E o que a gente já tem de projeto concreto realizado ou em andamento são mais projetos de análise da cadeia produtiva para o comprador de matéria-prima entender qual que é a situação atual da cadeia. Muitas vezes, alguns dos dados que a gente gera, eles querem utilizar para dar entrada em alguma certificação específica que precisa de dados, então a gente pode ajudá-los a gerar esses dados. E também alguns projetos mais voltados para carbono, para simular cenários estimando o potencial de sequestro de carbono aplicando a prática X ou a prática Y. Então essas são coisas mais concretas que a gente tem feito. Bacana. E até pela tua história que você contou no começo, é algo que é aplicável aí, tem encaixe, como se diz no dia a dia, e fit aí com a agricultura familiar, com o pequeno produtor, justamente até para ele poder encontrar diferenciais ali do negócio dele, né? Sair do universo da commodity e tudo mais? Com certeza, para o pequeno produtor, existe uma necessidade maior da gente ter mais atores envolvidos por conta da demanda. Assim, é essencial, talvez mais essencial do que quando a gente fala de grandes produtores, da gente ter empresas de assistência técnica envolvidas, ajudando o produtor a fazer as mudanças necessárias. Porque muitas vezes grandes produtores, eles têm a assistência técnica deles, certo? O pequeno não. Então, o pequeno em regiões do Brasil, nem mesmo a assistência técnica do Estado tem. Então, quando a gente fala de adoção de práticas regenerativas, que vão gerar melhoria nos atributos ambientais da propriedade, eu diria que é com certeza plausível e necessário. O grande gargalo aqui está em trazer junto a assistência técnica. Então, não tem como a gente, digamos, fazer uma mensuração só por mensuração. E se a gente quiser ver evolução, analisar, tem que trazer essas empresas de assistência técnica, que é uma coisa que a gente reconhece, inclusive é uma outra face que a gente está tentando explorar, é ajudar empresas de assistência técnica que trabalham com pequenos produtores, que elas já estão fazendo o trabalho, para que algumas das nossas mensurações possam ajudá-las a monitorar a evolução do que elas estão orientando os produtores a fazer. Muito bem, meu caro. Já um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, deixar o espaço aberto aqui para você deixar os respectivos contatos teus ou institucionais da Land Print para quem quiser mais informações. Maravilha. Então, quem quiser entrar em contato, vou passar o meu e-mail. A Land Print é fcaltabiano@landprint.earth, né? Terra em inglês. E deixo o meu contato de telefone também, que é 61 99 176 2293. E agradeço pelo convite mais uma vez, Ronaldo. Legal, nós que agradecemos. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.